Mas o democrata e o republicano são os principais. Tem os independentes também e tal, mas os independentes sempre voltam junto com os democratas, então faz muita diferença. E seria um terceiro partido que ideologia teria? Aí que tá a grande questão. Essa foi a pergunta excelente. Eu não sei se já foi tocado isso, mas eu sei que você gosta que seja, mesmo que tenha sido, né? Lene, matéria aí, já tô abusando aqui, né, pedindo pro Lene. Matéria do New York Times, acabou que eu não sei se a gente vai conseguir abrir, né, que tem paywall, mas o New York Times, ele deu a deixa de qual é a ideologia desse partido. Elon Musk chamou para uma conversa um cara chamado Curtis Yarvin. Curtis Yarvin é um mentor de toda essa galera da nova direita do Vale do Silício. O problema é que esse cara... Não é mais a direita, aquela tradicional Ronald Reagan. Não. E tal. É uma nova direita. Muito pelo contrário, é uma direita que eu acho que finge que é direita, porque não é direita nem esquerda. Os caras são, no final das contas, e é fácil você comprovar isso, monarquistas. O quê? Monarquistas. Curtis Yarvin é um monarquista, mas assim, ele dá uma descalibrada na ideia de monarquismo, né? Ou de monarquia, porque ele diz o seguinte, um CEO é um monarca. Um monarca no sentido de mono é um que é o poder. Então é um cara que tem o poder, ele toma as decisões. Só que daí sai uma série de linhas muito complicadas, na minha opinião, problemáticas. Por quê? Com essa ideia de que o CEO de uma empresa é um monarca, ele quer substituir os governos por corporações. Não tem mais uma democracia representativa que você escolhe o teu representante. É uma espécie de... que na tecnocracia lá dos anos 30 se chamava tecnato. O que é o tecnato? Os caras mais desenvoltos na ciência e na tecnologia, eles vão governar... Os mais preparados. Os mais preparados e eles mesmos... Tecnocracia. Eles mesmos escolhem quem vai governar. Então, por trás desse movimento que também... tem vários nomes. Por exemplo... esse movimento que esse filósofo Curtis Yarvin, ele é da computação também, ele já criou startups e tal, ele é um dos pioneiros lá das startups do Vale do Silício. Ele fala sobre o movimento neo-reacionário. O movimento neo-reacionário é isso. Vem desse cara chamado Curtis Yarvin, e o problema é que não é só o Elon Musk que se inspira nesse cara, o Peter Thiel também, que é o cara que está pilotando isso tudo nos bastidores. Eu costumo até dizer que quem realmente governa os Estados Unidos é o Peter Thiel. Ah, é? Porque o Peter Thiel, ele não é um cara que ele simplesmente montou empresas de tecnologia, ele quer fazer uma engenharia da sociedade. Essa é a matéria do New York Times, uma matéria recente, né? Elon Musk consultou Curtis Yarvin, pensador de direita, né? Sobre o seu terceiro partido, né? Fiz a tradução aí. Quer traduzir o subtítulo aí? Você quer? Não. Que é bom em inglês? Tá enxergando bem? Não tô enxergando bem. Que daqui tem uma luz na minha frente aqui. Os dois homens falaram sobre o desejo do Elon Musk para criar o America Party, né? O Partido da América, antes das eleições de meio termo, né? De midterms. O senhor Yarvin expressou apoio para a monarquia, junto com ideias provocativas sobre questões raciais. Cara. Esse cara é totalmente louco. Na minha opinião, né? Não sei. Às vezes você pode achar legal, mas o Curtis Yarvin, ele tem essa ideia de que o povo é ignorante e, sendo ignorante, não tem condição de escolher um representante adequado. Então, a sociedade deve ser governada pelos melhores e para isso não precisa de eleição. Eles mesmos, os melhores, é por isso que é uma espécie de aristocracia, né? Lembrando que a aristocracia, a etimologia da palavra, a origem da palavra é interessante, porque em grego a galera fala arete, mas em grego fala arite. Arite significa virtude. Então a aristocracia é o governo dos virtuosos, os melhores, né? Então na Grécia você tinha o povão, que era o demos, e você tinha os ariste, ou escreve aristoi, que eram os melhores. Então você tinha povão, demos, democracia, governo do demos, governo do povão. Aristocracia, governo dos melhores. Essa filosofia toda do Curtis Yarvin, ela parece que é uma filosofia em prol do povo, mas é uma filosofia altamente elitista e altamente cúria. É totalmente em desfavor da população. Porque ela já se apresenta como uma antítese à democracia. A democracia é o quê? O governo do demos, que é o povão. Então o povão, todo mundo levanta a mão,
porque a maioria que der é escolhido. Então, o governo da maioria. Isso aqui é o governo da minoria. É totalmente diferente. Então, o Curtis Yarvin, ele defende, por exemplo, um negócio chamado Dark Enlightenment, que é um iluminismo sombrio. Aí você fala, cara, o que é isso? A ideia é o seguinte, ele inventou um conceito chamado a catedral. O que é a catedral? É o movimento progressista hegemônico que domina a sociedade. Então a ideia dele é você derrubar a catedral, que é esse governo, é esse sistema progressista hegemônico, e substituir isso por um iluminismo sombrio. Só que o iluminismo sombrio, na verdade, é a mesmíssima ideia do Fórum Econômico Mundial, do Klaus Schwab, do capitalismo de stakeholder. O que é o capitalismo de stakeholder? É o nome de um livro interessante, né? Primeiro livro aí, galera, os escribas, anotem aí, né? Porque a gente cita... É engraçado, deixa eu até abrir um parênteses, né? Eu cito uns 50 livros, aí o cara fala, ele não cita a fonte. Imagina se citasse, né? O cara quer dizer que é o que a fonte da juventude, meu irmão? Essa aí eu não tenho, né? Aí é difícil. Então, primeiro livro, Capitalismo de Stakeholder, do Klaus Schwab. Qual é a ideia do capitalismo de stakeholder? É o contrário do capitalismo de shareholder. O que é o capitalismo de shareholder? As empresas, as corporações, servem aos interesses dos acionistas e acabou. A sociedade que cada um que se vire, né? Tipo, quem tem filho grande é girafa. Vai se virar, meu amigo. O Klaus Schwab, ele não gosta dessa ideia. Ele quer o capitalismo de stakeholder. O que é stakeholder? Ao contrário do shareholder, que é o acionista, stakeholder é todo mundo que é impactado pela corporação ou que tem um interesse nos resultados da corporação. Então, através desse raciocínio de substituir o capitalismo de acionista pelo capitalismo de stakeholder, ou capitalismo de, vamos traduzir os termos, né? Capitalismo de acionistas ou capitalismo de partes interessadas. Qual é a parte interessada? A sociedade inteira. Então, para essa ideia do Fórum Econômico Mundial, do Klaus Schwab, as corporações devem servir a toda a população e não apenas aos acionistas da empresa, e no final das contas as corporações que devem governar os países. E na verdade você vai ver que para o Curtis Yarvin a ideia é você acabar com o conceito de Estado-nação e você montar megacorporações continentais. É como se um sistema tecnológico organizado por esses cientistas top de linha, governassem continentes inteiros. Essa era a ideia original, aí você vê a coincidência entre as ideias. A gente está comparando aqui uma proposta do Klaus Schwab do Fórum Econômico Mundial com uma proposta do filósofo Curtis Yarvin com a própria proposta do movimento tecnocrático que floresceu no Canadá nos anos 30, capitaneado pelo avô do Elon Musk, que era o Joshua Norman Haldeman. Ele propunha exatamente isso. Substituir o dinheiro por um crédito de energia, substituir a democracia representativa por um tecnato, que não tem eleição, os melhores governam, tipo aquela república, os reis filósofos da República de Platão, e isso seria governado todas as Américas, América do Norte, América Central, América do Sul. Eles governariam as Américas inteiras. Só que naquela época, nos anos 30, não havia tecnologia suficiente para você governar os continentes americanos inteiros e monitorar todo o consumo e a produção de energia individual. E substituir o dinheiro físico por um crédito de energia. O problema, para mim é um problema. O problema é que hoje existe tecnologia possível para fazer isso. Substituindo o dinheiro físico pelo dinheiro digital, montando um sistema de monitoramento global para monitorar o que está todo mundo comprando e vendendo. Você restringir a compra ou a venda de alguma forma, por exemplo, não é interessante que você compre muitas passagens de avião porque emite muito gás do efeito estufa. Então eles começam a cercear a liberdade de compra e a liberdade de comércio, colocando em cima das pessoas uma multa que, na verdade, em vez de ser apresentada como multa, é apresentada como um crédito de carbono. Sim. A ideia de crédito de carbono é nada mais do que uma atualização do conceito de crédito de energia lá do movimento tecnocrata. Então, o que preocupa um pouco o Elon Musk, que está querendo criar um novo partido a partir da filosofia do Curtis Yarvin, é que ele está, na prática, trazendo o mesmo plano do Fórum Econômico Mundial, o mesmo plano do tecnato que fez o seu avô ir para a cadeia, porque foi considerado um movimento antidemocrático subversivo, que queria derrubar a ordem vigente, né? Parece mais ou menos o que Marx cita lá no último parágrafo do Manifesto do Partido Comunista, quando ele fala, né? Nós comunistas não temos o desejo de esconder as nossas reais intenções, que só podem ser atingidas por meio da derrubada violenta da ordem social vigente, que trema as nações diante da revolução do proletariado, porque nós não temos nada a perder senão os grilhões que nos prendem, proletários do mundo todo univos.
Fiz uma citação aqui porque, né, é importante a gente saber do que a gente está falando. Então, o Manifesto do Partido Comunista, com essa proposta que Marx traz de um socialismo internacional, é um socialismo que permeia o mundo inteiro, tinha outras contrapropostas também, que eram igualmente ali... que advogavam também pela derrubada da ordem vigente. Então, não foi por acaso que essa proposta do movimento tecnocrático ela surge exatamente pós-crise de 29. Porque surge uma desilusão com o capitalismo. Depois da crise de 29, a década de 30 inteira é uma década chamada de uma década perdida, uma década sombria, né, que é a Grande Depressão. E é claro que nesse momento de crise, que surgem essas ideias malucas, né? A Alemanha também, com o Hitler, surge nesse período, se fortalece nesse período. Então, o problema é que parece que o mundo está caminhando para uma nova crise global, financeira também, devido às tarifas do presidente Donald Trump. E isso pode gerar um ambiente favorável para o Elon Musk conseguir emplacar uma ideia maluca dessa.